medo enche mais as igrejas do que o amor. É muito frequente que as pessoas digam com ênfase que nunca estivemos num período de tanta decadência moral. Nunca houve tanta violência. Venham para a religião, muitos religiosos enfatizam isso, porque afinal o medo da ação do demônio é muito mais eficiente que a doçura da presença de Deus. É muito mais fácil supor grandes caravanas, marchas e manifestações se eu imaginar que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos, por exemplo, o cristianismo, Jesus está voltando, ou para o islamismo, o imã escondido do xiitismo está presente de novo, ou de que o Messias judaico vai voltar, ou de que em qualquer tradição nós estamos vivendo o final dos tempos. O medo desse milenarismo, o medo de uma volta, o julgamento, o medo desse Armagedon, que vai ocorrer o julgamento final, é muito importante para as religiões. A ideia de que o perigo existe justifica quase tudo, porque pessoas assustadas são pessoas dóceis, seja a ação do Estado ou a direção de seus pastores religiosos. Quem tem medo apoia qualquer movimento para reprimir aquilo que possa provocar o medo. Bom, isso aí. Leandro Carnal sendo profeta, como a gente falou, né? Profeta, teólogo, pastor. Realmente, pela primeira vez, eu acho que eu estou concordando com esse cara aqui. Você até me perguntou, né? Esse Leandro Carnal, quem que é esse cara? Mas realmente é interessante pensar que muito do que ele fala nesse vídeo faz sentido, porque acontece hoje na igreja, porque acontece isso no meio cristão e em outras religiões também, porque ele cita outras religiões. E é uma verdade que muita gente é controlada pela religião, mas eu não creio que esse é o propósito de Deus. Eu não creio que essa é a vontade de Deus para nós como cristãos. Fica aí a pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Deus deseja que a gente viva a sua vontade com base no medo, com base no temor, com base nas angústias da vida, né? Ele nos controlando para que a gente possa obedecer. Deus deseja que a igreja realmente, ou o pastor, controle a sua vida para que você possa viver e obedecer o que a Bíblia diz simplesmente. Bom, é isso aí que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Meu nome é Pedro. Eu sou a Ana. E a gente está aqui junto mais uma vez para mais um podcast estilo React, onde a gente vai reagir a um vídeo. Primeira vez que a gente faz juntos, né, um React de um vídeo. E no caso é do professor Leandro Carnal, que, se eu não me engano, ele é um agnóstico ou ateu, um filósofo, né? E ele tem muitas críticas à Bíblia. Já vi vários vídeos dele sendo crítico aos cristãos, crítico à Bíblia, né? E ele sabe muito, tá? Tem muitos vídeos onde ele fala muitas coisas interessantes e que ele realmente domina o assunto. Ele cita Paulo, em algumas palestras dele, dá pra ver que ele tem muito conhecimento, é um dos caras mais conhecidos no meio da internet e realmente é um cara legal. E essa fala, não sei o que você achou, Ana, primeiro deixa eu reagir aqui, é interessante até o que ele fala, né? Sim, eu acho que em partes tá correto no sentido de que a gente percebe que existe sim, né, pessoas que tendem a viver nesse medo, né, nesse temor, assim, do que se fizer errado, né? E se eu fizer errado, né? E se eu não aparecer na igreja? E se eu não der meu dízimo? Né? E se eu não fizer aquilo que estão mandando eu fazer? Se eu não obedecer? Né? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha espiritualidade? Né? Mas acho que o que, para mim, né, o que fica mais é ele comparar o cristianismo, né, o pastor, com as outras religiões, né? E colocar tudo isso no mesmo pacote, né? Sim, então ele generalizou, né? Disse que todas as religiões, elas funcionam dessa mesma maneira, no sentido de que todas as religiões funcionam: se você obedecer, tem recompensa; se você não obedecer, tem julgamento, tem ira, tem inferno, né? Outros tipos de coisa. Abrindo um parênteses, todas as religiões, ou a maioria delas, não vou também generalizar, tem essa perspectiva de recompensa. Você está fazendo, então porque você está fazendo, então você vai ser salvo, você vai ser abençoado, você com base no merecimento, então Deus vai te abençoar. E aí você deveria temer realmente, porque se você desobedecer à vontade do seu Senhor, o que vai acontecer com você? Né? A gente sabe que no Islã mesmo, eles são convocados a fazer a jihad, certo? Que é a Guerra Santa. Se você não fizer essa Guerra Santa, né, tem as suas consequências. Então, eles sabem, por exemplo, aqueles que entregam a sua vida, né,
os homens suicidas, os bombas suicidas, eu não sei, eles vão receber uma recompensa maior. Então, eu acredito que nesse sentido tenha um certo medo, né? Claro, porque você percebe que tem um certo desejo de fazer a vontade de Deus, mas não porque você conhece a Deus, não porque você ama a Deus, e sim porque você ouviu que é isso que Deus quer de você, e você vai lá e você vai fazer, né? E se a gente for pensar, é isso mesmo, né? Eles vão ser abençoados, né? Tipo, se eles fizerem isso, daí eles vão ter as recompensas Do de céu virgens deles, isso. enfim, e até mesmo na perspectiva de reencarnação hinduísta, também é com base na troca. Faz, para que então você reencarne em outro lugar, numa perspectiva melhor, né? Enfim, se a gente fosse colocar, então, realmente para muitas religiões, é desse jeito. Você vive com base no medo, né? Para você poder receber algo de Deus. Mas a pergunta para nós, primeiro, é o que Deus tem para nós como cristãos? Mas antes da gente responder, talvez, na perspectiva mais paterna de Deus, como um pai que nos ama e que tem uma vontade soberana para as nossas vidas, vamos falar sobre a igreja. A vontade de Deus é para que a igreja, para que os pastores, para que os líderes religiosos controlem as pessoas, os fiéis, aqueles que são cristãos, né? Vamos falar no termo cristão aqui, com base no medo, com base no controle mesmo, você tem que fazer. É isso que a Bíblia nos ensina? Não. Não é dessa forma, né? A gente vê, começando no nosso maior exemplo, Jesus, né? A Bíblia diz que ele olhava para as multidões e ele tinha compaixão delas. Ele via elas como ovelhas sem pastor. Sim, Então, sempre base no amor. Sempre. E lembrando que naquela época a gente tinha líderes religiosos. Sim. Ou seja, as pessoas estavam ali seguindo a Jesus, seguindo o seu ministério, mas existiam pessoas que estavam, de fato, sem pastor, sem esse guia, Sim. né? Então, na verdade, no Antigo Testamento a gente tem textos que falam sobre isso também, sobre os pastores de Israel como pastores que estavam batendo em suas ovelhas, né? Vou procurar depois a referência para a gente colocar aqui para vocês, mas fala que Deus é contra esses tipos de líderes, que são líderes que machucam as pessoas, que lideram na base da violência, né? Na base da corrupção até. Deus condena esses tipos de pessoas no Antigo Testamento e continua condenando esse tipo de pessoa, né? No Novo Testamento também a gente tem, né? Na verdade a gente percebe que, né, na história da igreja, Paulo teve que em muitos momentos, né, trazer uma direção e exortar a igreja para que não sigam os falsos mestres, os falsos líderes, que eram pessoas que traziam conselhos errados, que falavam coisas contrárias ao evangelho, né, que pregavam, por exemplo, a mutilação, pregavam, né, a circuncisão novamente, e outras coisas que a igreja já tinha decidido que eles não fariam mais, né, como a igreja primitiva, né? Então a gente percebe, na verdade, que não é essa maneira que Deus que sempre quis que os líderes conduzissem as pessoas. Eu acho que a palavra correta é um líder que conduz, que direciona e que guia, não que, né? Que lidera com base no serviço, no exemplo e no Isso. amor. A gente vai ver desde o princípio que você mesmo falou. Antigo Testamento é Deus liderando o seu povo com amor. Né? Mas agora não é falar sobre Deus, é falar sobre os pastores, Os líderes. aqueles que lideravam o povo de Israel, também chamados a servir, a amar, a se entregar. E daí, trazendo agora para o Novo Testamento, exatamente o que você falou. O pastor não é chamado para exercer domínio e controle sobre nós, sobre eu e você. Eu sou pastor, mas não é o meu objetivo, meu chamado como pastor, controlar uma ovelha ou fazer um discípulo meu. Primeiro, todos os cristãos são discípulos de Cristo Jesus. Isso. E nosso chamado como pastores, como liderança do corpo de Cristo, é fazer com que as pessoas olhem para Jesus e se tornem semelhantes a Jesus nesse sentido. Então, no final, não é sobre controle. Sim. É sobre o que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é o melhor para nós. Então, não é simplesmente com base no controle. Agora, é uma realidade que o que o Karnal está falando, né, o Leandro Karnal está falando, acontece mesmo no corpo de Cristo, acontece na igreja. Sim. Pensa na igreja brasileira. Quando você pensa nessa visão neopentecostal, os vídeos do Instagram não mentem, né? Tem 1 milhão de vídeos de diversas profecias e de profetas mirins, de profetas de tudo quanto é jeito e, enfim, profetizando um monte de coisa e controlando e colocando medo e colocando falsas esperanças. Falso espiritualismo também, mexendo com a emoção das pessoas, né? Você Exatamente. move as pessoas a dar o dinheiro, a dar coisas, até mesmo a subir para orar e receber oração e às vezes forçadamente, né? Você percebe tem alguns esquemas algo que acontecem. teatral, assim, sempre controlando. Então, é uma realidade que o Karnal está falando,
que muitas pessoas, muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas têm pastoreado a igreja de Jesus com base no controle, um falso ensino, com as suas ambições próprias, egoístas, orgulhosas, né? E tem levado as pessoas para um lugar de apostasia, de distância de quem Deus é. Né? Então, no final, a gente pode perceber que o que o Karnal está falando é uma realidade. As pessoas podem sim se apropriar da Bíblia, né? E fazer da Bíblia um livro que traz medo. E fazer de Deus um Deus que nos controla e que nos domina com base no medo, com base em regras do que a gente pode e não pode fazer. Mas nós sabemos que a vida com Cristo é muito mais do que aquilo que a gente não deve fazer. E tem muito mais a ver com o prazer de conhecermos a Ele. Né? Então, o próximo passo, primeira coisa é dizer que não, a igreja não é chamada a controlar ninguém, porque a igreja está debaixo do senhorio de Cristo e da sua palavra. Nós só ensinamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o que a gente deve, né, ensinar. Sim. E daí a próxima pergunta, a gente falou primeiro sobre a igreja, pastores, falsos mestres, é a visão de Deus. Né? E daí é uma visão mais apologética também aqui. Deus ele veio simplesmente para nos controlar, para nos dominar, para nos governar com base no medo. É assim mesmo? Não. Deus, desde o princípio, né, a gente vê lá no princípio em Gênesis, o desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento com as suas criaturas, conosco, pessoas, né, que fomos formados à sua imagem, à sua semelhança. Né? Deus nos criou assim com livre-arbítrio, com a capacidade de escolher, né, livre agência, a gente tem essa capacidade de decidir, né, por nós mesmos, né, o que nós vamos ou não fazer, se nós vamos ou não desobedecer. A prova disso está no próprio livro de Gênesis, né, em que a gente vê Adão e Eva caindo, né, cometendo pecado, né, e comendo ali daquela fruta, e a gente tem todo o desenrolar da história que demoraria muito para a gente contar, né, aqui. Mas o que a gente vê é um Deus soberano, um Deus bom, um Deus que conhece todas as coisas, então ele é onisciente, ele conhece o que vai acontecer, ele sabe, ele tem a sua presciência, então ele sabe tudo, né, desde o início. Porém, ele é um Deus que nos permite decidir, né, e ele é um Deus que nos permite... Ele nos chamou para sermos agentes morais responsáveis pelo que a gente vai ou não vai viver. Isso é uma das bases do pilar do amor, de Deus, seu amor nos deixar escolher o que a gente vai viver ou não vai viver. Sim. Agora, eu diria também, assim, que, complementando, né, tudo que você está falando, é verdade, desde o princípio, se Deus nos governasse ou simplesmente nos controlasse, a gente olha, historicamente falando, para os governos totalitários, que um líder que se colocou no poder e tentou governar com base no medo, não dura isso. O medo, e para conseguir exercer controle sobre as pessoas, não é suficiente. Não é suficiente. Sim. E não seria suficiente para Deus exercer controle sobre nós com base no medo. E essa nunca foi a vontade de Deus. No final, a base de tudo que nós vivemos em Deus, com Deus e em Cristo, né? É o seu amor, é a sua vontade, né? É o entendimento maior de onde nós estávamos. Sim. Porque na perspectiva cristã, o que nós entendemos é o quê? Que nós éramos escravos do pecado, nós éramos governados e estávamos no império chamado Império das Trevas. E quando Deus nos salvou, quando Cristo nos salvou, Ele nos transportou para o reino de Cristo Jesus, o reino do Filho do seu amor. E nesse reino existe liberdade de verdade. É muito paradoxal se a gente pensar que existe liberdade estando debaixo do senhorio de Cristo. E existe escravidão quando nós estávamos debaixo do império das trevas e achávamos que tínhamos a liberdade. Sim. Né? Mas o ponto total, o ponto do vídeo é exatamente esse, respondendo o Leandro Carnal. Não, Deus não exerce controle sobre nós. Deus, ele, no seu amor, nos convida a viver o que ele nos chamou a viver. Né? E a salvação, eu não creio que é uma salvação coercitiva, no sentido de que nós não somos obrigados a adorar Ele e nem servi-lo, não. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim. E a gente é chamado a amar, a entregar as nossas vidas e viver para a honra e glória do seu nome. Né? Essa é a perspectiva que nós temos em Jesus. Agora, de novo, eu concordo com muita coisa que o Leandro Carnal falou. Eu acho que realmente tem muito pastor sem vergonha que tem usado do nome de Jesus para controlar as pessoas, para tirar proveito, para usurpar, para
e, enfim, ganhar em cima. Eu acho que tem muito falso profeta e falsos mestres no meio da igreja brasileira, por exemplo. E isso me entristece demais, Sim. né? Isso me entristece demais. E no final, todas essas pessoas vão prestar conta diante de Deus um dia. Verdade. Todos nós prestaremos conta diante de Deus, né? Acho que é isso aí. É isso. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Eu acabei não falando no início, mas se você é novo aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho, né? Ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo, né, o que a gente tem postado. Né? Dá o joinha também no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo interessante. A gente acabou não falando no início, mas nós estamos lá no Instagram e estamos aqui no YouTube. E assim, os conteúdos são diversos. A gente tenta postar sobre vários assuntos aqui: apologética, sexualidade, coisas práticas da vida cristã, fazer react, que a gente tem feito bastante. Né? E tem sido muito legal. Então, quero convidar você a continuar nessa jornada aqui com a gente no Antítese. E é isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, É isso aí. pessoal. Valeu, falou. Valeu.